Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso, onde hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e estudar sobre o destino da alma no judaísmo. O destino da alma no judaísmo, também nós vamos ver sobre o destino da alma no islamismo e também o destino da alma no candomblé. Isto tudo na página 39 e 40 do livro de ensino religioso. Na última aula nós estudamos sobre o destino da alma no cristianismo e também no espiritismo, onde para o espiritismo tem todo o processo de reencarnação, até a alma ou espírito chegar a um estado pleno, digamos assim, de pureza. Também tem aquela questão da prática da caridade, que é a maior obra que alguém pode fazer, e dependendo dessas grandes obras de caridade, a alma mais perfeita ficará. Depois disso não necessitaria mais de reencarnar-se em um outro corpo. E também nós estudamos sobre o destino da alma no cristianismo, onde para o cristianismo existe a possibilidade do céu e do inferno, não existe reencarnação no cristianismo, mas é possível que haja um céu e um inferno. Isso depende das obras praticadas em vida. A metodologia avaliativa da aula de hoje será da seguinte maneira: nós vamos igual à última aula. Então peço que vocês já separem numa folha à parte, com lápis também ou caneta, assim como preferirem, desde que dê para o professor ler. Você novamente vai continuar a anotar as principais ideias desta aula, vai anotar os principais tópicos do destino da alma no judaísmo, por exemplo, e também do destino da alma para outras religiões. Mas é necessário, então, uma dica, eu peço: escreve aí destino da alma no judaísmo, escreve, e abaixo você faz os tópicos. Depois destino da alma no islamismo, e abaixo os tópicos. E o destino da alma no candomblé, e abaixo os tópicos das ideias centrais, ok? Então acompanhemos, vamos então ler, estudar a questão da alma no judaísmo, ok? Para os judeus, então, o judaísmo, a religião dos judeus, a morte deve ser encarada com naturalidade. Então aqui já temos uma primeira ideia central, onde se fala naturalidade, ou seja, o que é uma naturalidade? Algo que faz parte da natureza humana, faz parte do nosso ser, faz parte que todos nós vamos morrer. Então os judeus, para a crença judaica, entende que isso é um processo vital da vida, não há como fugir. Então, mesmo que tenha todo o sofrimento de morrer, de perder alguém que se ama, isso deve ser encarado como processo natural, ok? Pois eles consideram temporária a passagem pela Terra. Olha que outro elemento importante. Então a passagem na Terra é temporária, ela é transitória, não é para sempre, porque acreditam que a alma sobrevive, ok? Depois da morte do corpo. Aqui há uma relação, então, também com o cristianismo. O cristianismo também herda essa crença. Os judeus acreditam que a alma ela é eterna. O corpo se corrompe, mas a alma ela é eterna e ela continua para sempre. Isso numa realidade também de céu ou inferno, assim como em outras religiões entendem que a alma viverá depois da morte, as consequências das suas ações durante a vida. Para o judaísmo também, o destino da alma após a morte depende das ações cometidas durante a vida. É algo que nós temos que pensar, que toda ação gera uma consequência. Para pensar um pouco aí na sua vida e veja, toda ação gera uma consequência. O fato de nós estarmos estudando estes ensinamentos sobre as religiões
o que elas pensam sobre a concepção, além de morte, isso vai gerar uma consequência na sua vida. Isso vai gerar um maior conhecimento, um maior respeito para com estas religiões, né? O fato de você dedicar-se hoje, né, desde pequenino aos estudos e depois numa faculdade, vai gerar grandes consequências. Isso são pequenos exemplos. Então tudo na vida gera consequências, assim também a alma, após esta vida, também terá suas consequências, dependendo das boas ou más ações realizadas. Os familiares, os amigos, têm rituais e orações para que a alma de um ente querido seja iluminada e encontre um bom caminho. Olha aqui então. Então, após a morte, tem todo um processo ritual, de ritos, né? de orações, para que a alma tenha um bom descanso. Eles acreditam que depois do juízo final, tá, as almas dos justos retornarão ao corpo, que será restaurado e se tornará imortal. Olha, esse elemento é muito importante. Eles creem que o mundo, o judaísmo crê que o mundo vai ter um fim. O mundo terá o fim, tudo irá se acabar. E quando isso se acabar, terá um grande juízo final, onde Deus julgará toda a humanidade. E eles creem, só que prestem muita atenção, eles acreditam que o corpo morreu, a alma, ela tem uma continuidade, tá? Ela é eterna, mas creem que após esse juízo final, a alma dos justos, ou seja, aqueles que se salvarem, vão ressuscitar nos corpos. Então, mesmo que nesse corpo material que vai entrar em processo de decomposição, tá? Processo natural, este corpo ressuscitará. Não importa se foi cremado, se foi enterrado, sepultado, o que quer que seja, a alma volta para esse corpo. Mas aqui não é reencarnação, ok? Não é reencarnação. Reencarnação é nesta vida. Isso aqui é um processo pós-julgamento final, quando o mundo estiver acabado, no caso. Então, a alma ressuscita o corpo. Ressuscitar é diferente de reencarnação. Reencarnação é reencarnar a alma em um corpo diferente. Ressurreição é a alma ressuscitar o mesmo corpo que viveu. Tá? Então, é o que eles creem. Tá bom? O corpo será restaurado até que esse dia chegue. Então, até que o dia do juízo final não chegue, as almas boas esperam no jardim do Éden, que é o céu, né? As almas boas que que são boas, que já foram, digamos assim, salvas, já estarão na eternidade. As almas consideradas impuras passam por um período de purgatório que não excede 12 meses para retornarem merecedoras de um lugar no jardim do Éden. Então aí também tem uma crença no purgatório, né, no judaísmo, em que as almas que precisam de alguma purificação passam por este processo purgante, por esse processo de purgar a alma das falhas cometidas. Estes são os principais tópicos das principais ideias do destino da alma no judaísmo. Ao lado direito, vocês estão vendo uma lápide de um túmulo judaico, ok? Que vocês podem ver. Essas letras são o hebraico. O hebraico é a língua que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. É a língua do povo judaico. E vocês estão vendo uma estrela. Esta é a estrela de Davi, que é sagrada para os judeus, ok? Destino da alma no islamismo. O islamismo, no islamismo, a submissão a Alá é essencial para que o fiel siga no caminho certo. Quem que é Alá? É Deus. Alá é Deus para os islãs. Na verdade, eles creem no mesmo Deus que os cristãos e os judeus.
só que eles falam que ele se chama Alá. Então a submissão ou seja, você dar totalmente a sua vida, você ser totalmente obediente a um ser superior, submisso. Você não tem a sua liberdade existe só em Deus, nesse ser superior, no caso Alá. Os muçulmanos são aqueles então que pertencem à religião do islamismo, tá bom? Os muçulmanos não acreditam na reencarnação. Olha um ponto importante, tá? Eles não acreditam na reencarnação como os espíritas. Eles creem que depois da morte o espírito viverá em um plano divino. Será julgado pelos seus atos a fim de determinar seu destino eterno. Outra semelhança com o cristianismo e também com o judaísmo. Então, a alma viverá num plano divino, vai ter um julgamento e de acordo com os atos também terá uma condenação ou uma salvação. Vejam que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, estas são as principais religiões do mundo. Tá? Principais porque são uma das mais antigas e por serem as mais antigas também tem a maioria das pessoas do mundo, né, acreditam em uma dessas três religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo, sendo o judaísmo a mais antiga de todas. E elas são consideradas religiões monoteístas, ou seja, religiões que creem só em um Deus, e tem muitas semelhanças entre elas. Para eles, os islãs do islamismo, as atividades na Terra não passam de uma preparação para o quê? Para a verdadeira vida que começará depois do juízo final. Outra semelhança à questão do juízo final. A vida é uma preparação para tal. Essa outra vida pode ser o céu ou o inferno, de acordo com os atos, como é detalhado no Alcorão. O que é o Alcorão? Livro sagrado dessa religião. Não é a Bíblia, né? Mas não é a Bíblia, mas é como se fosse a Bíblia para eles. É o livro sagrado. Aqui nós temos então um cemitério islâmico, tá? Temos aqui os profissionais Qari, declamam o Alcorão 3 dias depois de um falecimento. É um rito deles, num cemitério islâmico, onde após 3 dias de um falecimento, depois de um sepultamento, ali tem que se passar por este rito. Estas são as principais ideias do islamismo, destino da alma. Agora, destino da alma no candomblé. Vamos ver então o que diz a respeito dessa religião, tá bom? No candomblé, ok? Não existem os conceitos de céu e de inferno. Aqui já há uma diferença. Se no cristianismo, judaísmo e islamismo há um entendimento da existência do céu e do inferno pós-vida, no candomblé já não há. Não há esse entendimento de um céu e inferno. E não se crê na reencarnação. Aqui também não se acredita na reencarnação como uma regra, que isso de fato vai acontecer, mas uma possibilidade. Tá? As pessoas não respondem a uma ética geral, pois cada seguidor está vinculado a um orixá, que simboliza possíveis caminhos a serem trilhados. Aqui está uma grande diferença e um ponto principal para essa religião, né? Quando fala de ética geral, ou seja, conceitos comuns, coisas certas que não importa para quem quer que seja, é alguma realidade. Se nós vemos nas últimas 3 religiões, que é uma realidade que existe o céu e uma realidade que existe o inferno. E todos vão passar por uma dessas 2 realidades. Para o candomblé já não é assim, porque se crê que cada pessoa, que parte de uma pessoa específica, cada pessoa terá uma possibilidade. Porque cada pessoa tem um orixá, digamos que é um Deus protetor. Digamos assim, um ser divino que protege. E sendo assim, cada orixá é diferente. Então pode ser que a alma
vai passar por outros caminhos diferentes, né? Talvez até se reencarnar, porque isso depende de cada um. Assim, a morte é uma etapa que marca a passagem para outro mundo, então um período transitório, onde passarão a conviver com outros espíritos e orixás. Dessa forma, o que se busca no candomblé é a felicidade dos seres e a preservação do mundo terreno. Olha, enquanto nas outras 3 religiões se falam de fato que é importante esta vida, mas ela é uma preparação para a vida eterna, o destino da alma, a questão do candomblé já se ressalta muito a importância do aspecto terreno. Já falo muito da importância de se entender que essa vida é importante e tem que se cultivar ela, é a que existe, e tem que ser feliz já aqui e agora. Claro que as outras religiões também pregam uma felicidade terrena, assim, já, né, uma antecipação, mas ela em plenitude nas outras religiões vai acontecer no céu. Já para os candomblé, para aqueles que creem nesta religião, ela já tem que ser cultivada, a plenitude dela acontece aqui. Nessa religião, não existem locais bons ou ruins para os quais a alma vai após a morte, que não é entendida como um processo de evolução. Então, olha a outra diferença. Não existe um céu ou um inferno, como eu disse, então não existe um bom e um ruim, mas é um processo de evolução. Perdão, não é um processo de evolução. As almas todas vão para um mesmo lugar, graças à bondade das divindades. Então, todos têm o mesmo destino. Não importa. Agora é de se questionar e de se pensar, né? Mesmo que as pessoas que praticaram mal nessa vida vão para um lugar comum, né? Mas é claro, aqui depende também daquela questão de que cada um vai passar por uma trilha, né? Vai passar por uma trilha, cada um vai ter um destino diferente, digamos assim. Mesmo que todas as almas vão para o mesmo lugar, cada um vai ter um processo diferente, né, após a morte. É um pouco, resumidamente, claro, do destino da alma no candomblé. Aqui temos então um ritual de sepultamento no candomblé. Aqui vocês estão vendo nesta foto, todos de branco, o caixão sendo levado para o sepultamento. Esse é um processo de ritual desta religião. Esta é a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham anotado os principais tópicos, ou seja, as principais ideias. Envie para o professor a foto, tá? Para que o professor possa corrigir. Por favor, aqueles que estão com atividades atrasadas, enviem para o professor também. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um grande abraço, bom estudo e até mais.